Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Hoje, em especial, a gente vai falar de um tema que é muito angustiante, que são as lesões medulares. E aí você fala, angustiante quanto? Só para vocês entenderem a dimensão do problema, o primeiro relato que a gente tem na literatura sobre lesões medulares é de 1700 a.C., um papiro egípcio que já classificava a lesão medular como uma coisa intratável. E aí, séculos foram se passando e a gente sempre angustiado com aquilo dali, porque não tinha muita coisa para a gente fazer, aquilo independente da causa, que fosse traumático ou não, angustiava o paciente, angustiava a família, socialmente era um problema. E aí uma década importante foi a década de 1990, ou seja, nós ficamos quase 3.800 anos sem muitas informações adicionais no manejo das lesões medulares. E aí o que a gente teve nessa década que foi tão importante? Então a gente teve uma melhora expressiva dos materiais para a gente fazer as fixações de coluna, facilitando a reabilitação. Então, os parafusos pediculares, o instrumental metálico, o conceito de cirurgia minimamente invasiva, exatamente para facilitar a reabilitação. A gente teve os estudos mostrando o exoesqueleto podendo ser controlado por impulsos cerebrais. E aí uma nota importante, existe um neurocientista brasileiro que é o Nicoleles, que em 2014 fez um fato histórico no mundo que foi fazer com exoesqueleto um paraplégico na abertura de um evento de esporte, chutar uma bola com o pensamento dele, então isso é importante. Existe um braço que começou a estudar a estimulação e a neuromodulação na tentativa da recuperação da lesão medular. Existe um grupo que também começou a estudar as células regenerativas. E, além disso, teve o aprimoramento dos trabalhos da importância da reabilitação precoce nisso. Percebo que em uma década a gente teve muita coisa, e dos anos 2000 para frente, muita coisa aconteceu. E, recentemente, a gente teve uma notícia que, assim, eu acredito que existe um potencial muito grande, mas a gente não pode ter o sensacionalismo à frente das coisas. Como eu sempre falo, a gente precisa trazer ciência para esses fatos, até para a gente saber em que acreditar, que foi uma pesquisadora brasileira que vem fazendo um trabalho há mais de 20 anos sobre uma determinada molécula, que os exames e os resultados preliminares dos estudos mostram que talvez ela consiga fazer uma regeneração muito expressiva dos pacientes com lesão medular, podendo recuperar isso daí. Isso, obviamente, explodiu na mídia mundial, Só que eu acho que é um momento interessante para a gente discutir especificamente sobre esse artigo, especificamente sobre esse tema, que eu acho que tem uma relevância importante. Óbvio que eu não vou fazer isso sozinho, então eu trouxe para a gente poder conversar o André Bissoli, para essa parte da neuromodulação, o Lucas Brino para essa parte da reabilitação neurológica, que o nosso tema basicamente vai ser conversar sobre biotecnologia. Então a gente vai conversar sobre biomecânica, sobre recuperação, mas antes de mais nada, obrigado André pela presença, obrigado Lucas pela presença. Quem não conhece cada uma dessas duas feras, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. A equipe vai deixar o link da apresentação deles para trás, exatamente para a gente entender da onde vem o laço da informação que cada um vai conversar com a gente. Então, vamos lá. Eu queria conversar primeiro com vocês, obviamente que assim, é um tema bastante delicado a gente conversar sobre isso, porque a partir do momento que se instala um déficit medular num paciente, você muda a vida do paciente, você muda a vida da família, você muda sonhos, você muda tudo isso. Então, é uma condição bastante delicada. E a ideia é a gente criar ferramentas para saber até onde esse sonho pode ser real, tá? E aí, eu queria começar a conversar especificamente, aí nós vamos começar de trás para frente, exatamente para a gente conversar um pouquinho sobre
as substâncias regenerativas no tratamento das lesões medulares. E aí eu queria saber primeiro, Lucas, a sua opinião sobre essa notícia. O que você achou? O que você achou do trabalho? O que você achou do desenho? Para a gente começar a ir conversando sobre isso. Bom, acho que igual a todos, a gente foi surpreendido por essa matéria, né? E até antes de ver a matéria, eu recebi várias mensagens de parentes, pacientes, até alguns colegas médicos perguntando o que era aquilo, se era verdade, se não é, e eu fui ver. E aí logo me chamou a atenção pela característica, né? Um paciente totalmente, com uma lesão completa, ele voltar a andar. Falei, peraí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aí. E aí eu fui ver um pouco do artigo, do pré-print, né? Não foi publicado ainda, para tentar entender um pouco melhor o que tinha acontecido. E aí já começa a subir várias perguntas na nossa cabeça, porque não é possível de uma hora para outra surgir alguma coisa tão poderosa assim. Mas eu me lembro, talvez em 2005, quando eu estava entrando na Unicamp, que estudava bastante célula-tronco ainda, né? E aí ficava esse alvoroço em cima da célula-tronco. Então, no primeiro momento, eu achei que fosse a mesma coisa. Então, um alvoroço em cima de alguma outra substância para ter a regeneração da medula. E aí a gente vai discutir um pouquinho do artigo aí, que por sinal eu acho que vale salientar que é um artigo muito bem feito, muito bem escrito, são pesquisadores sérios, o problema é como que isso é veiculado na imprensa. Né? Uhum. E o que você achou, André? Olha, a impressão é a mesma do Lucas, a respeito da qualidade do que se publica. Não é um artigo que veio do nada, é uma linha de pesquisa que já tem mais de 20 anos e que tem um racional, uma forma de pensar um pouco diferente daquela tradicional das células-tronco, que até hoje não se mostraram ser uma solução muito duradoura, muito definitiva para esse problema de lesão medular. Né? Células-tronco têm os problemas delas também, por várias razões, tanto na parte de preparo, injeção, consequências pós que podem ser negativas em alguns casos, e surge essa alternativa, inclusive nacional, né, o que foi motivo de muito orgulho para a gente até, e que pensa de uma forma diferente a facilitação da regeneração da medula. Só que como o Lucas pontuou, testar uma hipótese científica, que no final das contas é isso que está sendo feito ali, não é uma tarefa muito fácil, porque existem vários fatores que podem ser fatores de confusão. Então, coisas que podem levar a gente a uma conclusão errada, porque são coisas que influenciam nos resultados. Né? Então, o que o Lucas falou, por exemplo, aquela questão do rapaz que saiu inclusive na mídia, com uma recuperação completa após uma lesão medular grave. Acho que vale a pena a gente esmiuçar casos parecidos, que o Lucas tem muita experiência nisso, que assim, não dá para tomar 1 ou 2 ou 5 ou até 10 casos como exemplo, porque cada caso tem suas particularidades, nenhum deles segue o mesmo padrão dos outros, e com isso a gente pode tomar conclusões erradas e partir a tomar condutas que na verdade não têm fundamento. Então essa é a beleza e ao mesmo tempo a dificuldade da pesquisa científica no meio de saúde, né, da pesquisa biomédica em geral, que é eliminar fatores de confusão para a gente ter uma conclusão sólida. Né? Nesse caso, o que pega é que o assunto tem um apelo muito grande. Né? Então o que exige a gente preparo. Vai fazer para a gente ir aquecendo os argumentos, então? Então eu vou colocando alguns pontos para a gente ir trabalhando. Então assim, dentro dessa evolução que a gente teve, e aí acaba que se isso foi da década de 90 para cá, então a gente está presenciando aquilo que em mais de 3 mil anos ninguém viu, né? Então isso já é um motivo de a gente já estar muito à frente, apesar da ansiedade de querer bons resultados. E aí, uma coisa que começa a trazer um bom resultado para esses pacientes, quando a gente fala, por exemplo, na evolução das técnicas de artrodese e fixação. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, eu lembro isso em 2008, 2009, e eu lembro que um paciente chegou para mim, foi um traumatismo raquimedular torácico, uma fratura instável, o cara paraplégico, com dor. E obviamente que ele ficou paraplégico de uma hora para outra, não tem como prever. E aí a primeira reação, o cara tava puto.
Ele falou, cara, qual é a probabilidade de eu voltar a andar? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Acho que o moleque devia ter 20 e poucos anos de idade. Aí eu falei, olha só, pelo seu padrão de lesão, pelo que a gente conhece hoje da literatura, cara, dificilmente você vai voltar a andar nos moldes de antes do acidente. Aí aquela primeira reação que o cara tem é, cara, minha vida acabou. E ele com dor, porque era uma fratura instável e toda fratura dói. E eu falei, olha só, mesmo você tendo uma chance mínima de voltar a mexer as pernas, a gente precisa te operar. Aí a pergunta que ele me fez, cara, então por que eu vou operar? E aí, as técnicas de fixação permitiram que a gente conseguisse restabelecer aquela estrutura em pontes, com reconstrução, às vezes, via posterior, via anterolateral, enfim. O material, ele melhorou muito, né? Tanto com fixação percutânea, enfim. Hoje a gente consegue operar pacientes independente do peso, independente da idade, enfim. E permitiu que a gente conseguisse fazer uma reabilitação mais precoce. Por quê? Às vezes, eu tinha que esperar meses com o paciente em repouso absoluto para tentar fazer uma consolidação ou uma pseudartrose. E aí eu tinha que esperar aquilo dali e as complicações do paciente em repouso absoluto. Que aí entra a perda muscular extrema, as úlceras de pressão, as tromboses, ou seja, a expectativa de vida diminuía muito. Então vamos começar nesse primeiro tema. Lucas, o que você tem para falar exatamente dessa importância da precocidade da reabilitação no traumatismo raquimedular? E, num segundo ponto, qual é a importância do empenho da técnica de reabilitação que você vai usar? Porque a gente já conversou aqui em outros momentos de que fisioterapia não é tudo igual. Uhum. Isso faz a diferença também. Então vamos começar para aquecer nossa conversa aí. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho da questão da... Quem sou eu para falar da artrodese ou descompressão e tal, mas é o que a gente tem de nível de evidência alto para recuperação medular. Então, se não tiver uma descompressão ou uma estabilização precoce, isso prejudica muito a reabilitação, porque a gente, na lesão medular, nós temos a lesão primária, mas nós temos a lesão secundária. Então, o que vai inibir essa questão da lesão secundária, hoje o que a gente tem é a fixação, ou a artrodese, ou a descompressão medular. Passado isso, fazendo uma comparação entre atender um paciente 3, 4 dias depois da cirurgia, ou depois do evento, e atender um paciente 3 meses depois da lesão dele, é completamente diferente. A gente não tem só a lesão medular ali, a gente tem várias lesões, alterações musculoesqueléticas que vão impedir, muitas vezes, de ganhar o movimento que ele tem preservado ainda. Então, tanto a cirurgia quanto a reabilitação precoce é fundamental para a gente ter uma recuperação melhor desse paciente. Com relação à reabilitação em si do lesado medular, já devo ter falado isso no outro podcast, a gente conversa demais sobre isso. Hoje a fisioterapia ela tem suas especialidades, né? Então, nós nos formamos fisioterapeutas, somos generalistas, mas nós temos as especialidades. Então, tem o fisioterapeuta musculoesquelético, tem o fisioterapeuta neurofuncional e assim vai. E dentro da fisioterapia neurofuncional tem a subespecialidade. E hoje a gente está guiando para o fisioterapeuta especializado em reabilitação medular como uma subespecialidade, porque tem muitas particularidades. Não é o fisioterapeuta neurofuncional que atende um paciente pós-AVC, ou um paciente pós-lesão medular, ou um paciente de Parkinson. Os pacientes são totalmente diferentes. A lesão é diferente, as comorbidades que vão acontecer é diferente, e principalmente na lesão medular, a gente tem algumas características que vão determinar algumas funções que ele vai conseguir ter ou não. Por exemplo, aparecimento ou não de espasticidade, aparecimento ou não de úlcera de pressão, aparecimento ou não de encurtamentos, e assim vai. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. E pegando essa questão da subespecialidade, eu comento sempre que eu não sou especialista em UTI. Eu não entro na UTI para atender um paciente porque eu vou talvez matá-lo.
Só que quando a gente não fala de vida, fala só de recuperação, não, eu não vou matar o paciente, tá tudo certo. Eu posso fazer qualquer coisa lá, mesmo não sendo especialista na área, mesmo não entendendo da lesão e não entendendo a recuperação. E não é bem assim, né? A gente não tá falando em perder vida, mas a gente tá falando em dificultar a reabilitação e mudar totalmente a vida de um paciente. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em saber aonde fazer a reabilitação e, principalmente, o fisioterapeuta ter a responsabilidade de só assumir um caso que ele é capaz de resolver ou ajudar o paciente. E não, vou fazer qualquer coisa que vai dar tudo certo. Cara, isso é um tema que é muito complicado, porque é exatamente isso, assim, a responsabilidade, né? Porque hoje, a partir do momento que você tem o seu registro do conselho, você está apto, em teoria, a fazer o que você bem entender. Isso é perigoso. Com certeza. Porque, principalmente quando você pega um tema desse, que é um paciente delicado, cara, ele vai aceitar qualquer coisa. E o paciente, ele não sabe o que vai receber, né? Ele não tem ele não consegue discernir o que é uma reabilitação digna da lesão dele e o que é uma reabilitação comum, né? Então... E o interessante é exatamente isso, assim. Como a maioria das pessoas tem acesso à reabilitação comum, e aí é do senso comum falar, doutor, não vou fazer reabilitação não, esse negócio não funciona. Uhum. Aí, de alguns desses casos, a gente já teve a oportunidade de entrar em contato com uma reabilitação focada. Por exemplo, alguns casos que nós já tivemos em conjunto. Cara, o paciente fala, cara, é outra coisa. É um negócio assim, absurdo. E aí você vê como você usa de um conhecimento motor prévio. Às vezes, 2 sessões que você tá com um cara ali, você, Lucas Brino, o cara teve mais ganho do que 6 meses fazendo em alguma coisa. E não é milagre. Não. É conhecimento, é técnica. Né? E eu vejo que... E eu lembro logo que a gente começou a conversar sobre isso lá atrás, que eu não vou falar para não entregar a idade, você pegava, por exemplo, paciente com lesão torácica acamado. Eu lembro que você falou, cara, pra quê? Cara, desse ele tem condições de sentar, ele tem condições de fazer transferência, ele tem condições de ser independente. Ele não vai mexer a perna, mas ele vai ter vida. Exatamente. E aí, quando você começa a mostrar essa nova vertente pro cara, pra família, pra tudo, você muda o psicológico. Porque, assim, se você for pensar, a maioria esmagadora das pessoas naquela fase inicial do traumatismo raquimedular com déficit medular grave, pensa em autoextermínio. Não duvido. Entendeu? Porque você fala, cara, se você for pegar historicamente, é o que a gente falou, mais de 3.000 anos não tem muita coisa para fazer. Você dependia muito da sorte. E dependia da sorte mesmo. Entendeu? Agora a gente tem essa luz no fim do túnel, mas aí você tem que saber quem é o pastor que vai te guiar, né? Uhum. Essa que é a questão. Né? E aí, pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de biotecnologia, André. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho melhor sobre isso, porque hoje estuda-se muito sobre comandos cerebrais, pensamentos cerebrais e controle de exoesqueleto. E aí eu lembro, quando a primeira vez que eu vi alguém falando sobre isso, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso para nós, sobre o microrregistro cerebral, que é uma forma que eu tenho de ver pensamentos, né? E aí isso, né, se usou muito na cirurgia, se usa muito na cirurgia do Parkinson, e aí quando eu vi isso daí a primeira vez, eu falei, cara, isso é mentira. Que aí você vê o cara mandando o comando para mexer o braço e aquilo registrando que ele mandou o comando para mexer o braço. Só que se ele não tiver o braço, ele consegue mandar aquele mesmo comando se ele treinar aquilo dali. E aí, se eu conectar um exoesqueleto ali naquele braço, ele usa aquele comando cerebral para mexer aquele exoesqueleto. No início você acha meio assim, cara, isso é viagem. Hoje, obviamente, que a gente já sabe que é possível fazer isso. E esses estudos, eles começaram mais ou menos na década de 90, hoje tem um avanço grande. E eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que funciona isso. Porque aí, essa vertente de alta tecnologia, nós temos 2 grupos, que é o exoesqueleto e a parte de estimulação medular. Diretamente, sim. Como é que funciona isso? A parte do exoesqueleto, eles utilizam o que eles chamam de interface cérebro-máquina. Eles têm sensores
que são capazes de ler os impulsos elétricos cerebrais, hoje com a resolução cada vez maior, então cada vez mais sensores no mesmo dispositivo. E aí, inicialmente, isso se fazia de forma invasiva, e hoje é possível fazer de forma não invasiva, para reconhecer padrões. Então, basicamente, se reconhece um padrão de ondas quando você está fazendo um determinado movimento. Né? Eles, através de modelo animal inicialmente, depois de estudos em humanos, eles conseguem ver que áreas do córtex e com que tipo de onda que na superfície do cérebro, né, que geram determinado movimento, reconhecendo aquele padrão e, a partir do reconhecimento desse padrão, transformar isso no movimento por uma órtese, por um exoesqueleto, um braço mecânico, enfim. Ou para as pernas a mesma coisa também. Isso também tem sido usado para fala. Em alguns pacientes, por exemplo, que desenvolveram dificuldades de fala depois de um AVC, às vezes é só por uma questão motora, por exemplo, dos músculos que fazem o som aparecer, mas a origem da fala, da linguagem está preservada, então é possível também transpor essas dificuldades passando pela máquina, né? Então, é basicamente o reconhecimento dos padrões de onda cerebral transformados em movimento através de um outro dispositivo que não é o nosso próprio corpo. E isso ajuda muito e vai ajudar cada vez mais pessoas no futuro. Esse é o lado do exoesqueleto, que é uma linha de pesquisa que tem tido resultados fantásticos. Tem muito estudo chinês sobre isso, né? Eles têm feito muita coisa. Existe estudo da parte ocidental também, tem um estudo suíço que ficou muito famoso também, saiu no Fantástico na época, né? E, assim, é muito promissor. Existem estudos com estimulação medular também, mas eles são estudos que, no geral, eles têm uma quantidade de pacientes que também é pequena, com resultados mistos. Tem alguns pacientes que têm resultados melhores, outros têm resultados piores, e geralmente eles são resultados mais modestos. Tá? Entra principalmente o controle, por exemplo, de liberar urina ou não, que muita gente perdeu, né? A recuperação da sensibilidade em algumas áreas do corpo, em alguns casos, alguma recuperação do movimento, alguma. Tá? Porque isso realmente é muito variável, e aí tem áreas diferentes da medula que o pessoal estimula também. Tem grupos que estimulam próximo de onde houve a lesão, outros grupos estimulam próximo lá da região do controle, por exemplo, da bexiga. Então, assim, existem muitas linhas de pesquisa diferentes com métodos diferentes. Eu pessoalmente vejo a parte do exoesqueleto com um pouco mais de consistência e bons resultados, e existem inclusive estudos que misturam os dois também. Na verdade, é um mundo, daria para passar a tarde aí discutindo sobre isso, que é fascinante, e realmente a gente vai ver cada vez mais disso no futuro bem próximo. O exoesqueleto, ele me chama a atenção, e aí cada vez a gente se surpreende mais como está próximo da interface humano-movimento, a delicadeza. Então, assim, hoje você consegue ter tato fino, hoje você consegue, por exemplo, com uma prótese, pegar um ovo sem quebrar. Então, assim, você vê que cada vez os movimentos estão menos trombolho, vamos colocar assim. Né? E os aparelhos estão menores também, né? Mais acessíveis também, né? Também, exatamente. Então, é uma condição que eu vejo que, assim, só que, óbvio, a gente tem que lembrar, e aí esse alinhamento de expectativa, ele começa com a família no momento da primeira conversa do diagnóstico, é que ali é um novo marco temporal. Por mais que a gente tenha melhoras, a nossa linha de comparação não vai ser com aquele paciente imediatamente antes do evento. E isso é importante, porque se o nosso parâmetro de comparação for o paciente antes do evento, nada nosso vai estar bom. Exatamente. E isso que é difícil, porque você, de uma maneira geral, óbvio, a gente está falando de uma lesão medular traumática, mas isso poderia acontecer num tumor, num acidente vascular medular, enfim. Mas o trauma, ele é repentino, então você não está esperando aquilo dali, entendeu? Então, assim, o mais importante é que quando a gente fala de melhora, a maioria esmagadora quer uma melhora abrupta e absurda. E a gente está falando de pequenas melhoras, é o que você falou, eu vou começar a ter sensibilidade em alguma região, eu vou começar a ter um controle esfincteriano em outra região, então isso daí é uma coisa bem, bem importante. E aí, vendo isso que, assim, a gente já vinha observando, vamos começar agora a falar especificamente dessa parte mais polêmica, tá? Então, assim, o conceito da terapia regenerativa,
A gente já teve a oportunidade de conversar isso aqui em outro episódio, tá? Depois a equipe vai deixar isso aqui para vocês entenderem o que é terapia regenerativa, né? E aí, o que a gente observou ao longo do tempo? A terapia regenerativa ela foi muito usada na parte dermatológica, da parte cosmética, e aí ficava aquela pessoa com a pele bonita, o cabelo bonito, mas o músculo esquelético parava de funcionar. A junta ficava velha, a musculatura ficava ruim, o tendão ficava ruim. E aí começou-se a ver que era possível ter esse conceito da substância regenerativa para ajudar nesse trabalho de regeneração. Obviamente que quando a gente fala de regeneração, cai naquele pensamento que é a fonte da juventude. Também não é isso, né? E aí existem algumas dessas substâncias, o plasma rico em plaquetas, o aspirado de medula óssea, a cultura de células mesenquimais, existem outras, né? Mas basicamente é eu colocar uma substância ali que induz a proliferação daquele tecido que está ali. Então hoje a gente já tem excelentes resultados em doenças articulares, em recuperação muscular, em fortalecimento de tendão, só que o conhecimento da célula neurológica com capacidade de regeneração também é uma coisa recente. Eu lembro quando eu estava estudando, a gente aprendia que o neurônio não regenerava. Só que, mesmo a gente aprendendo que o neurônio não regenerava, tinham aqueles casos que ninguém sabia explicar. Então, como é que era um cara que teve uma lesão e voltou a mexer? Que foi quando a gente começou a entender o conceito de choque medular, de edema. Por quê? A qualidade das imagens também é recente. A gente tem que lembrar que a ressonância magnética é de 1970 para frente. Ela chegou para nós aqui também na década de 90. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, de edema medular sem ver uma ressonância, por exemplo. E aí, quando a gente fala dessa parte regenerativa, vamos começar, então, dentro da nossa conversa. O conceito hoje do trauma, você tem aquele evento inicial do trauma. Toda agressão no corpo, ela gera um processo inflamatório. Quando eu tiro um dente, por exemplo, dói aqui, amanhã o rosto inteiro está inchado. A nossa medula é a mesma coisa. E aí, toda vez que eu tenho um inchaço na medula, a medula é uma estrutura que conduz eletricidade. Então, basicamente, ela interrompe a condução daquilo dali. Então, você tem uma falsa impressão que aquilo dali parou de funcionar. Pode ter tido lesão ali dentro? Pode, mas pode não ter tido lesão e aquilo ser só um inchaço e parou de funcionar como um mecanismo de proteção. Como é que a gente vai saber disso? Existe o exame de imagem para eu ver que tem edema, mas eu não consigo definir o que tem lesão ali. Por que hoje a gente opera precocemente? Porque a medula está dentro de um canal, ela tem uma dimensão. Se eu aumento o volume dela, eu começo a ter pressão externa dentro da medula. E eu começo a ter lesões secundárias dessa medula por falta de sangue. Aí eu posso ter uma isquemia de medula secundária a isso. Então eu tenho o evento inicial do trauma e as complicações daquilo dali. Então, antigamente a gente tinha aquela dúvida, qual o melhor momento de operar um trauma? Hoje a gente sabe que o mais rápido possível é o melhor tratamento. Exatamente para a gente tentar preservar o máximo possível dessa medula, tá? Porque eu crio um espaço, que é a descompressão, exatamente para dar tempo dela se recuperar. Agora, essa questão do choque medular, que é, para mim, o viés importante desse estudo, vai ser o tópico para nós, para a gente começar essa discussão. Como é que é, Lucas, até hoje, a sua experiência, por exemplo, com choque medular? Antigamente, falava-se choque medular em 24 horas, né? Mas de um tempo para cá, é impreciso, na verdade, a gente colocar uma data para o choque medular. A gente vê estudos falando até em mais de mês. Então, um mês e meio, 2 meses. Para esse edema sair e a supressão dos reflexos, dos impulsos voltarem ao normal. Então, eu tomo muito cuidado na questão de, quando eu vou avaliar um paciente recente, em determinar se é completo ou se é incompleto, né? Mas, basicamente, a gente tem que testar
ali no esfíncter anal, se ele tem sensibilidades, reflexo e contração voluntária. A gente também pode fazer o reflexo bulbo-cavernoso para ver se o paciente está com esse reflexo ou não. Se ele tiver sem, a gente sabe que está em choque medular. Se estiver aparecendo, ele está saindo do choque medular. Nesse estudo especificamente, eles fazem a avaliação do paciente para determinar se é completa ou incompleta nas primeiras 72 horas. E eu não sei, no estudo não traz, se eles testam o reflexo bulbo-cavernoso ou não. Então, a gente não sabe exatamente se ele está em choque medular ainda ou não. Ou seja, a gente não sabe se o paciente saiu de uma lesão completa ou se ele partiu de uma lesão incompleta e aí a gente já ia esperar alguma recuperação dele. Basicamente isso. E aí entra, porque assim, a substância que eles estão estudando chama polilaminina. Não é uma substância que foi descoberta agora, né? Já é uma substância que a gente já conhece de muito tempo, mas o brilhantismo da pesquisa foi exatamente isso, de pegar aquela substância que induz crescimento e falar, cara, eu vou injetar nesse ponto que eu quero que cresça aquilo dali. E aí, eu queria, André, que do que você conhece e você leu um pouco do trabalho, obviamente que é um pré-trabalho, né, ainda não foi publicado oficialmente, então obviamente que aqui a gente está fazendo algumas especulações, né, mas é importante exatamente para mostrar que não dá para a gente acreditar cegamente na reportagem que é colocada na mídia comum. Então existe um centro, né, que é onde a gente pesquisa os artigos científicos exatamente que respeitam essa metodologia, mas obviamente que a gente fez uma busca para entender em que pé que anda essa pesquisa. Parte dela, óbvio, vai correr em sigilo até ter, né, toda a liberação para isso. Mas como é que está sendo estudada essa questão da polilaminina? Do que a gente pôde ver dos artigos científicos, eles pegaram uma substância que ela é bem conhecida já na biologia celular há muito tempo, que é a laminina, que é uma proteína de matriz extracelular, ou seja, ela faz aquela rede onde as células se prendem, vamos dizer assim, inclusive dentro da nossa medula também ela faz parte desse arcabouço, vamos dizer assim, né? E ela, a laminina mesmo, ela é presente em tecidos biológicos, tanto que eles extraem isso, se necessário, de cordão umbilical, por exemplo, que é muito rico nessa substância. E eles descobriram uma forma de polimerizar e sintetizar essa substância para ser, então, utilizada como um medicamento. E aí foi iniciados os testes, né, in vitro primeiro, depois em modelos animais, primeiro com ratinho, depois até cachorro mesmo, e agora também em humanos, né? Só que assim, ainda, apesar de já ter mais de 20 anos que esse grupo trabalha com isso, ainda não temos números o suficiente para afirmar com clareza se ela tem todo o potencial que se pensa ter. Ela supostamente cria condições de os neurônios se regenerarem, aqueles que sofreram lesão, e as conexões se refazerem de forma mais rápida do que se não tivesse isso. Só que a gente não sabe até que ponto isso faz diferença. A melhora que ela traz não é quantificada, na verdade, né? Não existe um estudo que compare situações semelhantes com o remédio e sem o remédio ainda. Tá? Então a gente tem uma hipótese que a polilaminina melhora os resultados da reabilitação. Isso é outra coisa, não existe polilaminina sem reabilitação, não serve para nada. Tá? Então a hipótese é essa, só que essa hipótese ela tem que ser extensivamente testada para a gente poder então afirmar. No momento está numa fase que a gente chama de pré-clínica, né? Ainda assim, testes em humanos bem esparsos e ainda pré-estudo clínico. É como se fosse um estudo, naquelas fases dos estudos, é como se fosse um estudo de fase 1. Então, assim, um estudo que só tem poucos exemplares humanos testados, vamos dizer assim, né? Não tem um estudo sistematizado de pegar assim, a gente vai pegar vários centros de trauma pelo país, a gente vai selecionar pessoas com tais características e nessas pessoas, sem a gente saber quem é quem, sem a gente, os pesquisadores, né? Um grupo vai receber o remédio, um grupo não vai. E a gente vai medir, porque todos vão ter a mesma reabilitação e medir no final de X meses ou X anos se teve uma diferença funcional ou não. Aí você vê como é difícil fazer um estudo desse, ainda mais no Brasil, né? Você precisa aprovar o estudo, você precisa ter centros que tratem da mesma forma, você precisa ter reabilitação de qualidade para todo mundo.
e aí depois de alguns anos ter uma resposta. Então, assim, a gente está lá no começo dessa caminhada ainda. A gente não tem todos os dados que a gente precisa para poder fazer uma afirmação categórica de que ela faz toda essa diferença. Bom, pegando só um gancho que você comentou, o André, tá numa fase muito inicial, né? Mas o primeiro bloco foi bem feito, né? Foi. Eles testaram segurança. Isso aí inquestionável. E olha, aparentemente é eficaz. Agora nós vamos fazer outras coisas, para outros estudos, para ver se realmente o que a gente está pensando é isso. E até você comentou da fisioterapia, esses pacientes, 6 pacientes, né, desse pré-print, desse estudo, eles receberam 200 horas de fisioterapia no mínimo. É bastante. Então, assim, tem a laminina? Tem. A polilaminina, né? Tem. Mas também tem muita reabilitação por trás. E não foi limitado em 200 horas. Se algum paciente quisesse fazer mais do que 200 horas de fisioterapia, era liberado para ele. Então a gente também não consegue saber se quem não melhorou fez só as 200 horas e quem melhorou fez muito mais do que 200 horas. Não, Isso é um viés do estudo. E tem uma outra coisa que é bem complicado, e por isso que precisa de muita definição de estudo, é que quando a gente começou a ler sobre isso, eu até falei com o André que parte da substância é injetada no intraoperatório na medula. Só que aí o que acontece? Se a gente não tiver 100% de certeza daquilo que está acontecendo, se eu pego, por exemplo, um paciente com choque medular, que já melhoraria se eu não fizesse nada, só reabilitando, descomprimindo e esperando. E aí eu injeto uma substância dentro da medula, e aquela substância, por exemplo, faz um pequeno sangramento e machuca aquela medula que está ali, eu posso criar uma lesão permanente infundindo uma substância que eu ainda não tenho a certeza de que ela iria fazer a diferença. Por isso que quem tem a lesão tem que ter essa paciência, porque o processo científico ele demora. Exatamente. Então, se a gente for pensar que demorou mais de 3.800 anos para a gente conseguir sentar para ter uma conversa como essa, talvez não vai ser a nossa geração que vai receber os benefícios disso. E é difícil você aceitar isso daí, porque você começa a se apegar. Sim. Você vê que, por exemplo, é muita coisa de confundimento. Por quê? Você vê a parte de exoesqueleto está em desenvolvimento ainda, a parte de neuromodulação está em desenvolvimento ainda, a parte de fixação está em desenvolvimento ainda, a parte da reabilitação está em desenvolvimento ainda. Tudo está se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então não tem como eu falar qual é o padrão ouro. O padrão ouro nosso é não fazer nada, porque é o que foi mais feito durante o tempo inteiro. Eu só acrescentaria que a única constante que a gente vê em todos os trabalhos, todos eles, que é indispensável, é justamente neuroreabilitação. Assim, não existe trabalho que discuta isso, que dispense ou diminua a importância de uma neuroreabilitação bem feita. É o que a gente tem hoje, que é mais constante, vamos dizer assim, que independente da ferramenta escolhida para tratamento, ela estará lá. Então a gente não tem como pensar diferente nesse momento, porque a gente sabe que assim, tudo são meios para facilitar o efeito do trabalho de reabilitação. Isso é muito importante. E eu acho que assim, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a experiência que a gente teve, aí eu e André trabalhando junto, a gente vai conseguir falar isso com mais propriedade. Quando você faz uma reabilitação comum e você faz uma reabilitação especializada, eu gostaria muito que todos os meus pacientes tivessem um Lucas Brino para poder tomar conta, para poder orientar. Infelizmente não tem, né? Obviamente que você faz um trabalho de formação para outros fazerem aquilo que você faz, mas também não tem. Por quê? Porque aquilo é caro. Entendeu? Então, assim, o paciente hoje que tem uma lesão medular, ele tem que entender que o custo dele é maior. Por quê? Ele vai ter que fazer aquilo todo dia para sempre. E isso é difícil. Sim. Entendeu? Por quê? Hoje, você pega um paciente desse, mesmo que ela tenha uma recuperação absurda, se ele ficar um mês sem fazer o trabalho de reabilitação, ele retrocede numa velocidade que às vezes eu não consigo voltar naquele nível de novo se eu me empenhar. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de um paciente lesado medular, isso
é impactante. Você fala, olha só, você vai ter que fazer isso pro resto da vida. Porque a gente vai chegar num patamar, nós vamos estacionar, que é onde a gente vai descobrir que você não vai melhorar mais, mas você vai precisar continuar fazendo aquilo para se manter daquele jeito. Que aí é onde eu acredito que esses pacientes que mantiverem um padrão de qualidade funcional mesmo com lesão medular vão conseguir surfar a onda desses benefícios que porventura a gente tenha. Porque, por exemplo, hoje a gente não tem essa facilidade, mas se a gente for pensar que no intervalo de 30 anos, da década de 90 para hoje, a gente já conseguiu ter esse monte de coisa, eu acredito que pelos próximos 10 anos a gente vai conseguir ter um desfecho diferente, com toda certeza. O difícil é exatamente as pessoas darem valor a uma reabilitação diferenciada. Tocando nesse ponto da reabilitação, né, eu concordo 100%. Não que o paciente vá precisar de reabilitação o resto da vida, mas ele vai precisar de atividades o resto da vida. Então, uma das coisas que eu prego muito com meus pacientes é sobre o empoderamento do próprio paciente. Ele não pode ficar só dependente da fisioterapia, ele tem que ser treinado a ele tomar conta e ele se treinar em casa. Os meus pacientes, eu costumo falar que os agudos, né, que eu gosto de fisioterapia intensiva, eu falo assim, olha, você precisa de fisioterapia 3 ou 4 vezes por dia. Aí eu falei, Lucas, mas eu não consigo te pagar 4 vezes por dia todos os dias. Eu falei, eu entendo, mas eu falei que você precisa de atividade 4 vezes por dia, não que eu venha aqui fazer. Você vai fazer isso, e vai passando as tarefas de casa. Isso faz parte da nossa reabilitação. Não pode ficar o paciente grudado com o fisioterapeuta, porque aí não tem família que aguente financiar tudo isso. E a gente está falando só de físio. E se precisa de cuidador? E se precisa comprar uma cadeira de rodas? Se precisa reformar a casa? É muito complexo o tratamento do paciente lesado medular, muda totalmente a vida dele. E é difícil custear. E eu acho também, Lucas, que é importante esse empoderamento exatamente porque a pessoa ela vai ter que se ressignificar voltando a ter autonomia e responsabilidade própria do autocuidado. Sim. Entendeu? Por quê? Por exemplo, hoje você pode estar acamado e alguém cuidando de você. Só que dependendo do seu tipo de lesão, cara, você vai conseguir ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, se movimentar sozinho. Óbvio, com as adaptações necessárias. Agora, se você não tiver esse empenho, entendeu? E alguém também dá o caminho das pedras, né? Recentemente, um paciente com lesão T10, então ele tem um pouco de abdômen. O paciente não conseguia ficar sentado. Não, eu caio para frente. Ótimo. Se você puxar um pouquinho o tronco para trás, você usa o abdômen para se manter sentado. Então, se alguém orientar um pouco o que é para fazer ou como é para fazer, talvez abra um horizonte muito maior para esses pacientes, né? E eu tive a oportunidade de ver você recente num conhecido, eu até mandei isso para você, que foi uma fatalidade, o cara teve uma lesão, ficou com déficit motor, e em uma sessão... Na avaliação. Foi na avaliação. Na avaliação, o Lucas conseguiu deixar o cara sentado. Entendeu? Porque esse conhecimento motor, cara, e era um cara que, mudou a vida do cara, foi um acidente de moto, enfim, né? Mas eu vejo que, assim, depois que o paciente e o familiar ele entra em contato com aquilo, parece mágica. E óbvio, é muito estudo e muito conhecimento, mas assim, dos pacientes que a gente pega, por exemplo, com lesão medular ou com uma neuropraxia de manipulação, que seja o pós-trauma, que você faz um trabalho de otimização, cara, o resultado, a gente já falou entre a gente, falou, cara, quando vai em Lucas, que Lucas dá um jeito, o negócio, e parece mágica, e não é, entendeu? Aí não, a equipe é uma equipe boa, mas assim, o que acontece? É quando o paciente entende que aquilo é importante. Porque o que acontece, Lucas? Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu atingir um patamar de volume de interação de equipe, que assim, cara, tem caso hoje que a gente só opera se tiver um combo de reabilitação junto. Por quê? Se eu tenho um desfecho ruim no final, o paciente não vai falar que ele teve um desfecho ruim porque ele não fez a reabilitação. Ele vai falar, porque a minha cirurgia não funcionou. E hoje, por exemplo, é igual, eu vou fazer uma cirurgia num paciente com Parkinson. Cara, se ele não fizer a reabilitação, vai valer de nada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje a gente começou a ver a importância do sistema músculo-esquelético
não só para se movimentar, a gente já percebeu que ele tem controle da imunidade, ele tem controle da parte metabólica hormonal, até do funcionamento cerebral. Você vê que tem alguns trabalhos recentes mostrando melhora no circuito da memória você fazendo treinamento muscular resistido. Entendeu? Então, isso daí é um negócio que eu acho, né, muito, muito promissor, tá? E aí, eu queria que vocês falassem também, especificamente pro público capixaba, tá? Que eu acho que isso é interessante. Quais são os desafios que hoje você, Lucas, tem no manejo do paciente lesado medular no público capixaba? Bom, primeiro, eu acho que não vou falar da minha dificuldade, mas sim da dificuldade que eu vejo que os pacientes têm, sabe? Primeiramente, eu acho que é o acesso à cirurgia o mais rápido possível. A gente sabe que tem vários centros, mas geralmente não. Acontece casos de demorar para fazer a cirurgia, por N motivos, né? Feita a cirurgia, eu acho que logo depois a gente tem uma quantidade pequena de vagas disponíveis para reabilitação, isso eu estou falando dentro do sistema de saúde público, tá? Então a gente tem o CREFS hoje, mas eu acredito que ele não dê conta da demanda que tem. Infelizmente eu não conheço os profissionais que trabalham lá, então eu vou assumir que são profissionais competentes que trabalham com esse tipo de paciente. E aí depois a gente vem a questão de acessibilidade, né? Hoje em Vitória, a acessibilidade desses pacientes, não adianta você treinar o cara tocar a cadeira de roda dele, ele consegue andar numa calçada, subir, descer numa calçada, andar na rua. Então eu acho que o lesado medular, ou vamos pensar num cadeirante, ele tem diversas dificuldades e barreiras que a gente chama para desempenhar a sua independência. Então, a independência dele, às vezes, não é nem limitada pela condição física, e sim pelo ambiente, né? Mas aí dá para a gente enumerar várias limitações que podem aparecer aí por questão ambiental e não só pela lesão ou pela falta de reabilitação. E você, André, dentro do que a gente vê no nosso dia a dia, do paciente lesado medular, e aí nós vamos falar tanto lesado medular agudo, quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia de fixação, de descompressão, como, por exemplo, lesado medular que tem uma espacidade, por exemplo, e poderia, vamos colocar, fazer uso ou se beneficiar do implante intratecal, por exemplo, de baclofeno para melhorar a reabilitação. Qual o desafio que a gente tem hoje aqui do ponto de vista neurocirúrgico funcional? Assim, fora todos os desafios que o Lucas passou, existe a questão de infraestrutura para realizar esse acompanhamento e dar todo esse suporte, né? Não dá para fazer isso em qualquer hospital, por exemplo, não dá para fazer isso em qualquer clínica. Às vezes o convênio não libera o teste, principalmente o dispositivo, mesmo com a comprovação, apesar disso ser cada vez mais raro hoje em dia. E a gente tem algumas dificuldades, às vezes, de disseminar informação e até mesmo de informar e conseguir fazer essa mensagem chegar a quem precisa. É a razão pelo qual a gente faz o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, isso é uma responsabilidade nossa, no final das contas, né? Então, até que da parte neurocirúrgica, a maior parte dos desafios são coisas que a gente mesmo consegue vencer. Minha maior preocupação é que não conta, por exemplo, com um plano de saúde, né? Que não conta com algumas facilidades que o sistema privado traga, por mais simples que o plano de saúde seja, e dependa de uma estrutura pública, né? Da parte, por exemplo, de cirurgia para espasticidade, hoje tem poucos centros no SUS que fazem, tá? E geralmente são centros que têm uma capacidade limitada, então muita gente fica esperando, né? Tem profissionais, Brasil afora, alguns ótimos profissionais que estão desenvolvendo isso em outros centros, né? Tem um colega no Piauí que é muito famoso, já que tem feito isso lá, tem um pessoal em Recife que faz, São Paulo capital, que é o maior centro, é um grupo no Rio Grande do Sul, mas são pontos isolados, Brasília, e esses lugares se tornaram um centro de excelência para tratar pessoas que tenham uma sequela tardia e complicações de trauma, de lesão medular. Até que do ponto de vista neurocirúrgico depende mais de nós mesmos. Então a gente mesmo canalizar melhor os nossos esforços para poder atingir mais pessoas e beneficiar mais gente. Gente, olha, esse é um tema que eu acho muito bacana. Se a gente for discutir, a gente vai ficar discutindo aqui horas, tá?
Mas, assim, óbvio que a ideia dessa nossa conversa não é para apagar a esperança de ninguém. Muito pelo contrário. A gente está sendo bombardeado cada dia mais por promessas de falsos profetas. E aí o medo, quando eu vi essa reportagem, e isso aconteceu comigo, a mesma coisa com você, cara, começaram a me mandar um monte de coisas de rede social, falando, nossa, descobriu a cura. Eu falei, para daqui a pouco alguém começar a falsificar polinomiana e querer vender isso aí, não custa. Entendeu? Então, assim, Sim. quando eu olhei aquilo, eu falei, olha, a gente precisa se juntar pelo menos para mostrar o que disso é real, o que disso tem expectativa de trazer benefício, o que disso é sensacionalismo de reportagem, tá? Porque já é uma pessoa muito fragilizada, vamos colocar assim. Com certeza. Então, eu acho que, assim, deu para a gente dar um panorama do que a gente tem, tá? E eu queria que antes da gente finalizar a nossa conversa, você, Lucas, deixasse, apesar de tudo isso, uma mensagem de esperança. Falar, olha só, óbvio, muda uma vida, mas uma forma de enfrentamento disso. Daniel, você comentou agora há pouco que as famílias ficam, às vezes, esperando algum medicamento, alguma cirurgia, algo médico que resolva o problema delas. Mas, enquanto isso, esse paciente está sentado ou deitado num leito, sem fazer nada. Então, quantas pessoas que poderiam estar fazendo a reabilitação, recuperando a sua independência, mesmo que seja parcial, estão parados por ou falta de acesso, ou falta de conhecimento, ou só esperando que algo aconteça. Da mesma forma que a gente não sabe se foi uma lesão completa ou incompleta desse rapaz que apareceu na reportagem, na clínica tem vários que no primeiro momento a gente acha que é lesão completa, só que está em choque medular, não era completa, até hoje ninguém mudou um paciente com lesão completa, ele voltar a mexer abaixo da lesão. Mas vários pacientes chegaram na clínica, aparentemente no primeiro momento, aparentemente era lesão completa, porque estava com choque medular, mas com uma reabilitação bem feita, voltou a andar muitas vezes com andador ou até andar como antigamente. Uhum. Eu tenho um caso muito interessante que eu conto esses casos para ir dando um pouco de esperança para os pacientes, né? Um jovem que veio do interior de Minas, foi para Guarapari, foi pegar uma onda, tomou um caixote na areia. Teve um brown sequoia, uma hemissecção da medula, né? Uma lesão na medula em metade dela. E eu avaliei depois, talvez 3 dias que ele tinha saído do hospital. E ele estava com a lesão mesmo cervical, olha, cadeira de roda para sempre, cadeira de roda tetra, a família toda abalada, veio todo de Minas para cá. Esse cara, em 1 mês, ele estava andando com o pai dele na praia. Hoje, ele até samba, ele tem uma lesão mínima na região de C7 esquerda. Então assim, é porque era incompleta. Óbvio que era incompleta. Se fosse completa, ninguém ia conseguir fazer isso. Mas e se esse cara tivesse pego a informação que ia ficar tetra, ficasse numa cadeira de roda, esperando a medicina evoluir até dar alguma coisa para ele? Ele ia perder a vida dele. Então, eu acho que os pacientes que sofrem lesão medular procuram uma reabilitação bem feita. Tem alguns centros, tem muitos profissionais, apesar de serem escassos em determinadas regiões, mas tem muito profissional bom que trabalha bem com lesão medular, e procurar um especialista e entrar na reabilitação. Da reabilitação hoje, o que eu confio, o que eu acredito é no suor. Se não tiver esforço, se não tiver suor, não reabilita. E você, André? O que eu trago de mensagem para quem está passando por isso, né? Quem já está nessa situação há mais tempo, quem está entrando nisso agora, né? Nós nunca tivemos tantas ferramentas quanto hoje. E nós vamos ter cada vez mais. Então, assim, não é uma situação em que é o fim de tudo, né? É o começo de um novo capítulo, mas que hoje a gente tem cada vez mais ferramentas para tornar a vida melhor, apesar do fardo que uma situação como essa pode trazer. Então, tem que confiar, tem que acreditar, tem que suar, como o Lucas falou, né? Trabalhar para realmente melhorar o máximo que for possível. E esse possível é cada vez mais.
pelo que a gente vê hoje. Então a gente vive uma época hoje de muita inovação, né? De muito crescimento científico por todos os lados, ferramentas novas, robótica, inteligência artificial ajudam nisso cada vez mais. Então, muito diferente do que era há 30 anos atrás, por exemplo. Não dá pra gente desanimar. Gente, obrigado. Que agradeço. Tá? Lucas, não preciso nem agradecer vocês, que vocês já são parte do corpo aqui. Se você ficou com a gente até agora, você percebeu a beleza que é esse tema e como isso vem melhorando e evoluindo. Claro, como o André falou, nós estamos só engatinhando dentro desse processo. Mas, se isso fez sentido para você, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com quem passa por esse problema, deixa seu comentário aqui com a gente. Se tiver qualquer dúvida, a nossa equipe técnica vai ter o maior prazer em responder. Todo o nosso corpo técnico está aqui para poder ajudar, porque é um tema que, óbvio, qualquer novidade que a gente tiver, a gente vai trazer isso daqui exatamente porque, como eu sempre falo, a gente tem que ter lastro de informação. Obrigado pelo apoio de todo mundo, obrigado pela presença de vocês, e eu tomara que esse vídeo tenha esclarecido ao menos uma pessoa, exatamente para a gente conseguir atingir o máximo de gente possível. Até a próxima.